Boa tarde. Põe esse microfone, hein? Boa tarde. Gente, deixa eu só dar uns recados antes do nosso coordenador, de nós iniciarmos. Uma boa tarde, pessoal de casa. Uma boa tarde a todos que estão assistindo via internet. Sejam bem-vindos ao NED. Iremos até às 15 horas, das 14 às 15 horas, e
logo depois estaremos iniciando o tratamento, a consulta, a orientação. Até no mais tardar, às 18 horas, nós estaremos atendendo. Então, das 15 às 18, estaremos aí atendendo. Você de casa, que é aqui de Santos, se quiser também, vai ter oportunidade de vir. Tá bom? Eu quero avisá-los que segunda-feira não teremos à tarde, não teremos o passe à tarde, mas teremos à noite o Vanderlei Toffler, lá o que grita assim, viva! Lembra dele? Estão lembrados dele? Então, ele está vindo da Praia Grande, já estava marcado há muito tempo. Então, nós teremos aí à noite, também com transmissão para o pessoal de casa, vai poder assistir. Tá bom, gente? Eu queria lembrar vocês e o pessoal de casa também, que não pôde vir hoje, que nós temos as sacolinhas das crianças, já acabaram, nós já pegamos padrinhos para as 80 sacolinhas, e é só para a gente lembrar de não esquecer de trazer, né? Como o bom brasileiro deixa para a última hora, né? É só para lembrar vocês, por favor, não esqueçam, aos pouquinhos, até dia 29, eu estou antecipando, hoje é dia 12, então ainda temos tempo, mas, por favor, não esqueçam de trazer as sacolinhas. É muito triste, né? As crianças não receberem e estão aguardando ansiosamente. Você precisa ver a carinha delas. A gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo lá, meio rústico, é meio ruim para fazer transmissão, a gente vai tentar fazer, nem que sejam umas imagens ou fotografia mostrando a entrega para essas crianças, tá bom? Não teremos a festa aqui, não tem condições, né? A questão da pandemia, a gente não pode colocar 100 e poucas crianças aqui, mais os pais, não vai dar certo. Tá bom? Mas ano que vem, quem sabe a gente faz até na rua, a gente fecha essa rua aí, a gente faz, já tô pensando, como é que é? Eu estou enlouquecendo a ideia, já me deram essa sugestão de eu fechar a rua e fazer uma festa, aí hoje a gente já bota umas 200 crianças, trazer essas crianças todinhas da Alemã para vocês conhecerem. Vamos ver se ano que vem está tudo normal mesmo, né? Finalizando tudo isso. Faz a prece, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa. Vamos fazer a prece, agradecendo essa oportunidade, mais uma vez estamos todos reunidos, agradecendo essa oportunidade que os nossos amigos espirituais que aqui estão conosco, aos trabalhadores incansáveis dessa casa, que estão sempre conosco o tempo todo, mesmo quando estamos fora daqui, muitas vezes eles nos acompanham, ao Mestre Jesus, aquele que nos trouxe a salvação, como ele mesmo disse, a salvação não do corpo físico, mas do espírito, através do Consolador prometido, que hoje vamos aproveitar e trazer um dos livros, que é o Livro dos Espíritos, que para mim é a cartilha do bom viver, e as forças que regem o universo. E com esta prece, que sempre é o nosso cajado, o nosso escudo, pelo menos nessa época, nesse período que nós estamos passando terreno de aprendizado, de infância, nós pedimos essa corrente que nos fortaleça e que possamos estar prontos para receber os ensinamentos da tarde de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Que assim seja. Bem, vamos começar com o nosso videozinho. Hoje, eu fiz uma pergunta, né, nas redes sociais, né? Nós somos pedra? Que conversa é essa dos três reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal. Então eu fui uma pedra. E quando eu fui animal, o que eu fui? Eu queria ser um golfinho, eu adoro golfinho, né? O que vocês gostariam de ser? Um cachorrinho, um gatinho, né? Que está em moda agora. Hoje os animais estão em alta, mais que a gente. Então, o Livro dos Espíritos, pergunta 585 a 591, vai responder para todos nós. Eu ia trazer um amigo meu, que tem uma pedra chamada expedito em casa, que está crescendo, hein?
Está procurando uma namorada para poder... Mas vamos ver o que os Espíritos dizem, né, Zé? Capítulo 11. Os três reinos. Os minerais e as plantas. Perguntas 585 a 591. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Dependendo do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria. As plantas não poderiam opor-se a isso. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que denotam grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, como se preparasse uma armadilha para capturá-la e matá-la. Essas plantas são dotadas da capacidade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Tudo é transição na natureza, pelo simples fato de que nenhuma coisa se assemelha à outra, embora todas se relacionem. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre a todos os zoófitos também não pensam, têm apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve suceder a mesma coisa com a sensitiva, cujos movimentos não implicam de modo algum a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Não haverá nas plantas, como nos animais, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Mas é um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, vedes 2 corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles.
Não chamais a isto de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são, como outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Muito bem. Vamos todos participar, tá? Quem tiver dúvida, pergunte. Quem tiver alguma coisa para oferecer, que eu tenho certeza que vocês têm, vocês comentem. Se não concordarem, falem assim, eu não concordo com o que você está falando, né? E peço também para os nossos internautas que façam o mesmo, né? Todos estamos no NED, e como eu sempre digo, o NED é nosso. Então, gente, é mais ou menos assim. Nós vimos os 3 reinos, né? E o reino, Leon Denis nos diz o seguinte, que nós dormimos no mineral, despertamos no vegetal e nos movimentando no animal. Quando a gente fala que nós somos minerais, eu brinquei aqui no começo, a gente fala assim, caramba, tá doido esse grupo, né? Como assim mineral? Eu fui uma pedra, então o chão, eu estou pisando aqui no espírito, né? Estou pisando no chão. Não, é que é mais ou menos assim. O mineral que a gente fala são os átomos. Por exemplo, nós estamos cheios de minerais em nós. Temos o carbono, né, o nitrogênio, aquela famosa tabelinha que a gente via, né, na juventude e odiava, porque tinha que gravar, né? A gente muitas vezes foi motivo até da gente tirar nota baixa. Então, nessa tabelinha tem os átomos e eles se atraem, alguns se atraem para formar moléculas, né? De água nós sabemos, H2O, né? Então, é uma de hidrogênio ou de oxigênio. Então, ali forma a água. É evidente que alguns componentes entram por não vontade dos átomos, mas sim por outras imposições. Então, o átomo, né? Ele é o início de tudo. Por isso que ele fala do átomo ao arcanjo, né? O primeiro átomo, que nós somos poeiras cósmicas, né? Como a gente costuma dizer, todos nós somos poeiras cósmicas, porque assim, esses átomos estão no universo, ele é energizado pelo fluido cósmico universal, e a atração é determinada pelo fluido cósmico universal, essa grande força, essa grande energia que nós desconhecemos, não sabemos nada sobre ela, porque nós somos crianças em berçários, e a criança em berçário não consegue entender, falar sobre álgebra para ela vai deixar ela tonta. Então, essa energia que a gente chama de Deus, essa energia que constrói, restaura, né, e cria, assim, planetas, universos, galáxias. Então, essa poeira cósmica se une pela essa energia, pela lei da atração. Então, os minerais, eles se unem pela lei da atração para compor a molécula e assim por diante. Isso são os minerais. Então, nós não somos pedras. Apesar que se você pegar algumas pessoas que conseguem fazer a telecinese, né, elas podem tocar nas paredes e dizer a história da casa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Então, o que acontece? Às vezes ela pega alguma coisa na mão. Olha, Chico Xavier tinha esse poder. Né? Ele pegava um livro, tem uma história em que iam fazer uma surpresa para ele, que era a história dele, e Geraldinho Lemos, que cresceu com ele, tinha preparado com o autor uma grande homenagem. E ele pegou no livro, estava esquecendo em cima da mesa lá o rascunho, né? Ele pegou no livro e já descobriu a história toda. Ele leu o livro só tocando. Né? Ele conseguiu. Por quê? Porque quem escreveu, ao escrever, ele deixou as suas impressões. Né? A tinta da caneta, vejam bem, a tinta da caneta tinha a impressão do pensamento. Quando a gente fala que pensamento é vida, né? Por que o pensamento é vida? Porque é energia. E aonde tem energia, tem o átomo, que é o princípio. O pessoal fala assim, é o primaz, né? O pessoal fala, eu não gosto de falar muito inteligente, que as pessoas às vezes confundem, acham que um átomo é inteligente. Não, a inteligência só começa com a vida. Né? O que o átomo é justamente isso, a atração por afinidade vibracional. E ele conseguiu identificar e acabou com a surpresa, né? Depois ele fez de conta que era surpresa.
Só que o Geraldinho sabia disso. Então, o que acontece é a mesma coisa. Nós podemos, quem tiver esse processo, essa mediunidade, essa sensibilidade, pode tocar em qualquer coisa e descobrir. Isso no mineral. Estamos adormecidos ainda não temos a inteligência. E nós despertamos no vegetal. Do mineral ao vegetal tem todo um processo, né, de crescimento que leva bilhões de anos. Bilhões de anos. Então, nesse processo de crescimento, o que acontece? Vem a anêmona, assim por diante, seres unicelulares. Os primeiros são seres unicelulares, né? Depois dos unicelulares tem o processo de multiplicação, porque é no vegetal que nós começamos a nos reproduzir. Até então a gente não se reproduzia, átomo não se reproduz, só aglomera as moléculas, tá? Aí, quando chega no vegetal, começa o processo de reprodução, como é até hoje, né? A gente sabe da polarização, as abelhinhas, que são, né, a história toda que a gente aprendeu na escola. E no animal, segundo Leon Denis, nós despertamos. Por que nós despertamos? Porque começa o quê? Começa o instinto. Instinto de preservação, necessidade de alimentação, necessidade de procriação, e assim a gente vai andando, né? E quando esse processo da animalidade chega, eu falei brincando, mas na realidade, nós não somos descendentes de gato, cachorro, não é nada disso. Nós somos descendentes dos primatas. E quando a gente fala primata, a gente logo lembra do macaco, né? O macaco, não é que aquele macaco vai virar homem, não é isso não. Porque o macaco são os nossos primos. Num período lá atrás, né? O que acontece? Apareceu o Homo erectus, que era o macaquinho que andava de 4, né? Aí houve uma separação e houve aqueles que se tornaram os primeiros homens na Terra, os Cro-Magnos e assim por diante. Tá bom, aí nós começamos a se erguer. Os nossos primos não, continuaram caminhando sem se erguer, e nós nos erguemos. Começamos a criar a razão, né? Ou seja, nós éramos muito mais instintos do que razão, tá certo? E nos erguemos, mas tínhamos aquele instinto de preservação. Depois tivemos instinto de viver em grupo, criamos a família, uma forma de proteção, e assim por diante. Aí vamos falar agora de espiritualidade e de espíritos, né? Tudo bem, nós chegamos à forma da razão. Antes, porém, só deixa eu dar uma pinceladinha. Mas espera aí. Aqui nós falamos da planta que come mosca, né? A outra que você toca se fecha, mas como assim? Se ela não tem o instinto ainda, né? Que é só o estado. Como que ela começou a fazer isso? Como é que aquela planta que tinha que se alimentar, deixou de ter as raízes, de trazer os minerais da terra, como é que ela começou, como é que ela descobriu que ela comendo mosca, ela tinha tudo isso? Não é só mosca, qualquer inseto, né? Nós esquecemos de um detalhe importante, gente. A espiritualidade. Nós estamos aqui porque existe um laboratório imenso na espiritualidade que manipula. Como é que eu tomo um remédio em casa? Vamos falar do remédio. O remédio, é lógico, tem as ervas da natureza, mas é aquelas cápsulazinhas cheias de pozinho, né? Ela não é manufaturada? Como é que eu como um frango? Por que eu parei de correr atrás? Que ia ser uma tristeza, eu ia morrer de fome, né? Porque correr atrás do frango, catar ele, porque catar frango não é mole não, né? Pegar o bicho corre que... Vocês já repararam que os carros passam, eles saem, não conseguem atropelar frango? Pomba até a gente vê atropelada, mas frango você não vê não tem jeito, o bicho é muito rápido, muito ágil. Então, como chegou esse processo? Aquela famoso bifinho, o ticket, né? Porque a indústria manufatura, ou seja, eu não preciso mais correr atrás do frango, né? Eu não preciso hoje, a gente tem as verduras empacotadas, pacotinho. Essa manufatura que a gente tem aqui é feita na espiritualidade. Todos nós chegamos onde chegamos porque aí existe uma manipulação dos grandes laboratórios espirituais. Eu estou falando isso por quê? Porque quando eu me ergui
quando eu comecei o meu cérebro estar em condições de adquirir a razão, aquele Cro-Magnon, foi mais na época do Cro-Magnon, que era uma época da pré-história, aquele Cro-Magnon, quando ele morria, né, desencarnava aquela energia já inteligente, mas não tinha ainda a razão para definir o nosso famoso livre-arbítrio, né, que o livre-arbítrio veio com a razão. Faço, não faço, se eu fizer está certo, se eu não fizer está errado. Né? Aí o que aconteceu? O plano espiritual maior começou a preparar o cérebro, que já estava em condições de um tamanho, né, adequado. Eles começaram a manipular, para quê? Para que espíritos de outros planetas viessem impulsionar a Terra, porque nós já tínhamos chegado num processo em que estávamos prontos para começar a trabalhar por nós mesmos, né? Nós, que eu digo, os espíritos. Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela. Vocês estão cansados de ouvir nós, palestrantes, como geral, falando na famosa transição planetária, que para mim é transição societária, porque quando eu falo transição planetária, a culpa é do planeta, não é minha, né? Então, na realidade, a transição é da sociedade como um todo. Então, quando a Terra chegou nesse período em que o homem já estava preparado para receber a razão, as falanges do universo, junto com aqueles planetas, porque hoje nós somos uma sociedade planetária, nós estamos interligados com a orientação de Jesus. Vocês podem ver no Exilado de Capela, no livro, vocês podem observar que ela dá todos os detalhes. Esses espíritos vieram para poder começar a sociedade terrena, porque até então nós vivíamos praticamente como animais mesmo, só instinto puro, comer, reproduzir e dormir, acordar, reproduzir e comer, só. Se a Terra, se a sociedade fosse dependesse de mim quando eu era assim, não ia sair daquilo. Conquistar, né? A conquista já vem em nós há muito tempo, porque a preservação no nosso instinto é conquistar espaço para cada vez mais, né? Naquela época nós não tínhamos instinto de nos unir. Então nós começamos com esse processo e ficou os corpos, né? A parte física estava pronto para receber os novos convidados, né? Os exilados, para que a sociedade impulsionasse. Então assim começou a razão e levou milhares e milhares de anos até chegar hoje. Para vocês, mas espera aí, isso é balela, esse negócio de que espírito veio para cá encarnar é conversa fiada. É conversa fiada? Vamos pensar, quando Jesus estava encarnado, nós tínhamos aproximadamente, não chegava a 1 bilhão, não chegava. Não lembro agora, eu confesso que eu não sei se era 5 milhões, 10 milhões, eu não lembro agora. Era a sociedade humana. Por que Jesus? Porque, na realidade, quando Jesus estava encarnado, já era a sociedade, né, o mundo já estava praticamente habitado, tirando um ou outro povos, né, que estava separado. Mas digamos que, vamos que nem eu brinco com o Zé, né? Vamos enlouquecer a ideia aqui, tá? Digamos que tivesse 10 bilhões. Estou enlouquecendo muito mesmo, né? 10 bilhões. 10 milhões, perdão. Não, vou aumentar, vai. 1 bilhão, pronto. Vou aumentar bastante. Não era isso, mas vamos aumentar. Hoje, quantos nós somos? 8, quase 8. 7,8 bilhões. Na época de Jesus era 1 bilhão. Não era, tá, gente? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que não era. Era bem, bem menos mesmo. E aí? Mas foi procriação. Tá. Como? Se eu tenho só 1 bilhão de espíritos, só tenho 1 bilhão de espíritos. Mesmo que se ele desencarnar, encarnar, quantos continuariam? 1 bilhão. Porque não, né? Só que hoje somos quase 8. Não é isso? Então, onde vem esse povo todo? Aí uns que são mais, digamos assim, são religiosos, falam assim, não, mas Deus cria o tempo todo. Concordo? Deus cria espíritos o tempo todo. Mas a partir de quando? Do ato. Ele não faz assim, ó, uma mulher, um homem, uma mulher e um homem. E a gente já nasce pronto.
Não é isso? Eu não nasci pronto. Eu hoje estou com 66 anos de idade, mas eu tive 0. Assim que eu nasci, né? Para chegar ao que eu sou hoje. Não levou um tempo? Não levou 60 e poucos anos, 6 décadas para mim ser o que eu sou? Então não tem como Deus fazer um espírito agora. Então, esses espíritos que estão agora conosco, muitos, a grande maioria, uma quantidade imensa, são de outros planetas, como está acontecendo agora. Vindo novos para poder, de alguma maneira, estar nesse processo que nós estamos entrando de regeneração. Sai, entra, sai, entra. Aqueles que se adaptam, ficam. Os que não se adaptam, vão fazer a mesma coisa, vão para um planeta em processo de... Entende? Então, nesse processo todo, é aí que está os nossos 3 reinos. O mineral, que todos sabemos que nós temos o mineral em nós, né? Tomamos a famosa conservante, aquelas cápsulazinhas, né? Os conservantes da vida, né? Para buscar a fonte da juventude. Nós temos os nossos minerais, animais nós ainda somos, ainda somos animais. Estamos partindo para a 4ª raça, como foi dito aí, que é a raça do intelecto, né? Homem-intelecto. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, para a gente possa entender com relação, como eu falo assim, nós viemos do mineral, do animal, né? E assim por diante. A gente entender que não é para levar o pé da letra. Tá bom? Alguém tem uma pergunta aqui? Quer falar alguma coisa? Entenderam tudo, né? Quando a pessoa não faz pergunta, das duas uma, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? E não vê a hora da coisa acabar. Na verdade. Tem pergunta aí, Zé? Não, né? Então, até logo, boa tarde. Boa tarde. Não tem, né? Então, vamos aproveitar, gente, já que não tem perguntas. Zé, você acha que foi respondido? Tem alguma... Não, tá claro, né? Então, vamos aproveitar esse tempo que nos resta. Cada um vai cantar uma música aqui. Não, brincadeira. A produção disse que não, então, né? Ainda bem, porque se eu cantar, vai embora lá e vai embora aqui, né? Vamos falar, então, desse processo que nós estamos vivendo hoje, da transição planetária. Nós chegamos ao momento crucial da nova mudança. Nós tivemos a primeira mudança, que é o primitivo, né? O homem primitivo, quando ele se ergueu, né? E quando ele se ergueu, ele começou a buscar a caça, o alimento, e teve que se virar através da pedra e assim por diante. Quando reuniu a família, um outro salto que eles deram foi quando começaram a descobrir que podia plantar, né? Isso foi um grande salto para nós, que trouxe também dos nossos amigos espirituais, que poderia plantar e dali daria o alimento. Isso não foi assim também não, gente, levou um bom tempo, até o cara descobrir, não sei de que forma ele descobriu, eu não lembro, provavelmente eu estava lá, mas não lembro, entendeu? Como é que foi que descobriu isso? Depois veio o fogo e assim por diante, tudo isso num processo longo, né, de milhares de anos. Aí nós hoje estamos num processo importante para o espírito, porque está sendo definido o rumo da história, não é da sociedade, é de cada um de nós. Porque hoje eu estou decidindo o meu futuro. Quando eu acordo, eu decido o meu futuro. Não, mas quem decide o meu futuro é o STF, é o presidente, é o futuro presidente que vai definir o meu futuro. Não, não vai não. Não vai, mas não vai mesmo. Porque tudo que está acontecendo hoje, tem alguém que está comandando não, está de olho assim. Quem vocês acham que é? Quem? Jesus. Ele é o nosso governador planetário. O que ele faz, ele permite que a gente chegue ao limite, que é o famoso caos, né? Tem que, né, os livros dizem, né, a Gênesis, o Evangelho, o livro do Espírito também fala do caos. O que é o caos? É quando você chega no teu limite, cara. Aí no teu limite não tem jeito, aí você tem que correr atrás, né? Você tem que correr atrás para resolver as bobagens que você fez. Não é assim que a gente faz? A gente vai fazendo bobagem, mamãe fala assim, não faça, né? Papai fala, não. Aí bota de castigo, você foge do castigo, né? Você, vou embora de casa, eu não preciso de vocês.
vou embora, acabou. Eu sou autossuficiente. Acha que ver o pai trabalhar, ver a mãe, né? Isso é fácil. Você molha, fazer o que eles fazem é fácil. Aí sai, aí quebra a cara, né? Aí o orgulho não deixa chegar e falar assim, pô, pai, me perdoa, né? É tão difícil, perdão dói, não dói? Pedir perdão? Nossa. Né? Pedir desculpa dói pra caramba. Porque o ego é problema, né? Aí eu não peço, aí eu vou, quando eu chego no fundo do poço, eu falo, agora não tem mais jeito não. Né? Ou eu volto, ou eu... Então, é assim que funciona. Que foi André Luiz, né? André Luiz precisou de 8 anos para chegar no seu caos, né? É mais ou menos assim. Então, hoje, gente, hoje nós temos que ter um momento importante das nossas vidas. Muito, muito importante mesmo. As nossas decisões é que vai fazer o meu futuro. O meu futuro. Puxa, mas como assim? O Brasil todo, está todo mundo, a inflação está lá embaixo, a outra não sei o quê, a gasolina está R$7. Isso aí, como assim não vão ser prejudicados? Eu vou dar um exemplo para vocês. Fácil. Um avião, 250 pessoas, vai levantar voo. Aí uns 4 ou 5, o táxi não chega, o outro Uber atrasou, fiquei preso no trânsito, meu relógio atrasou 5 minutos, eu peguei o relógio, tinha atrasado 5 minutos, e sei lá por que motivo eu não entro no avião. E o avião cai. É o caos, né? Um avião cair é o caos, não é um caos? Se encarna em coletivo. Pai, por que eu não estou ali se eu estou com passagem comprada há mais de um mês? Eu já comprei essa passagem, eu comprei há um mês atrás, porque eu estava trabalhando, ia estar de férias, comprei, ia viajar, porque me divertia doidado, lá em Los Angeles, ou então, sei lá, Disneylandia, alguma coisa assim. E eu não fui, e o avião caiu. Quem determinou isso? Eu determinei isso. Porque está no meu projeto reencarnatório, está no meu projeto reencarnatório, que fui eu que fiz. O projeto reencarnatório de todos nós, quem fez somos nós. Sabe por que eu falo aqui? Porque tem encarnação normal e a compulsível. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, e vocês aí, estão na reencarnação compulsória. Não tem. Não estão. Nós estamos aqui porque temos um projeto conosco em primeiro lugar conosco e depois com um grupo de pessoas, a partir da família. Eu, primeiro, para me tornar uma pessoa melhor, que é a minha missão, e minha família, para resgatar ou tão junto fazer algo por uma sociedade ou por um grupo. Então, o que eu faço hoje, eu estou construindo para mim. Não importa se o cara está errado, se o fulano está errado, eu estou construindo para mim. Por que quando a gente vai em São Paulo, estou falando isso só para vocês terem uma ideia de como funciona essa engrenagem universal. Por que quando vai em São Paulo tem um corredor de lojas assim, tudo da mesma coisa, e uma tem um sucesso, ela estoura e dá tudo certo, né? E as outras fecham por causa do problema que está passando, ou passou, né? Quando é que passou as crises. Por que tantas pessoas venceram nas crises? Por quê? Porque estava escrito. Porque quando eu faço o meu projeto reencarnatório, a espiritualidade concorda comigo, que está dentro daquilo que eu preciso resgatar, não concorda. Aí eles assinam, levam lá no cartório, reconhece firma, pode ir. Né? E eu ponho debaixo do braço e vou tentar cumprir. Por que dá certo para mim, não dá certo para o outro? Por que dá certo para ela, não dá certo para mim? Eu fiz tudo que ela mandou, e eu copiei ela todinha, e ela cada dia sobe mais, e eu cada dia estou mais no buraco. Por que isso acontece? Injustiça de Deus? Não, né? Não é, Luísa? Não, né? Por quê? Porque está no meu projeto reencarnatório. Ou porque está no meu projeto reencarnatório coisas que eu deveria fazer e não estou fazendo, ou que não deveria estar fazendo, estou fazendo. E eu crio uma egrégora, a palavra é egrégora, os campos mórficos, que nem fala o nosso querido Emmanuel, que esses campos fazem com que o meu caminho seja degenerativo para mim, só para mim, gente. Só para mim. Nem meus filhos, nem minha esposa, nem meus pais sofrem com as minhas atitudes. Ué, mas o meu sofre, porque tem uma coisa chamada afinidade emocional, né? De alguma maneira com esse projeto.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Gente, ninguém tem pergunta mesmo? Olha, se vocês me segurar, já sabe aqui, hein? Eu disparo. Meu amigo, muito obrigado, você me salvou. Mais uma afirmação daquilo que você estava falando, né? Você observa até casais que estão juntos numa casa, às vezes no mesmo objetivo, e de repente ocorrerem situações para ambos que acabam, cada um, mesmo em conjunto, tendo que passar por situações separadas. Então é mais afirmando aquilo que você falou na questão do entendimento, né? De cada um sentou lá em cima com o homem, escreveu o plano, né? Eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, né? E a gente, às vezes, é uns maus cumpridores, né? Porque a gente assinou lá em cima, não foi? Um contratinho, né? Então é mais afirmação. Como é teu nome? Anderson. Parabéns, Anderson. Verdade, Anderson. Realmente é isso mesmo. E outra coisa, uma coisa que a gente, às vezes, a gente não lembra, tá? Porque a gente sabe de tudo que nós estamos passando, por mais dolorido que seja agora, nós é que construímos, nós é que criamos esse enredo, né? Porque a gente não fala que é o palco da vida. Então, no palco da vida, quem faz o enredo somos nós. Mas espera aí, mas você não pode fazer uma peça sozinho, a não ser que seja um monólogo, né? Ah, então tá, eu vou precisar então de alguém que participe da minha peça. Aí o que eu faço? Eu pego aqueles que eu tenho uma afinidade por um motivo ou por outro e convido, você quer fazer o papel da minha esposa? Quero. O papel não... minha mulher, por exemplo, me beijou achando que eu era um sapo e ia virar um príncipe, está me beijando até hoje, eu continuo sapo, então, coitada, entendeu? Então, é mais ou menos isso, às vezes você cria essa expectativa, né? Mas você sabe que é roubada. A gente sabe que é roubada, não. É roubada quando eu esqueço, mas na realidade, eu aceitei esse contrato, eu assinei o contrato. Oi, amiga. Fala o seu nome, tá bom? Solange. Fala. Milton, sabe, você está falando a respeito de nós, que o processo existe um planejamento. Quem lê o Príncipe não precisa nem ir muito longe. Quem lê o Nosso Lar, ele vê claramente que existe até um departamento em que você faz todo um projeto. Então, nós lá na erraticidade, nós nos preparamos para cumprir, chegamos aqui com todas as condições para cumprir. Mas aí cai o véu do esquecimento e, exercendo o livre-arbítrio, nós podemos transformar tudo isso que foi planejado. Deus sabe que nós não teríamos condição de cumprir, porque Ele sabe tudo. Mas Ele nos dá isso como oportunidade de crescimento. E ali, além do meu comentário, é sempre para fazer com que as pessoas que aqui dentro da Casa Espírita é comum, a gente ouve sempre as pessoas se vitimando, para que as pessoas percebam que todas essas dores são consequências dos nossos erros e, acima de tudo, são oportunidades de crescimento. Era isso que eu queria falar. Parabéns, minha amiga. Obrigado e parabéns. Vou te contar. É que eu falo aqui, eu falando para você, mas tudo que vocês já sabem, né? Na realidade, é isso mesmo que você falou. Porque o filme Nosso Lar, livro e filme Nosso Lar, apesar que eu aconselho que leia o livro, porque o filme não retrata nem um terço do que foi dito lá. E o livro mesmo também, o livro já não retrata um terço do que acontece no Nosso Lar. E o filme não retrata um terço do que o livro nos trouxe, né? Mas é perfeito o que você falou. Todos nós, quando nós, outra vez, eu até comento sempre isso, só para ilustrar, eu recebo muitos jovens, muitos adolescentes, né, no atendimento, agora mais ainda com a depressão, porque depressão era coisa para velho, né? Lembra? Coisa de velho, isso aí é o ninho vazio, né? A depressão era um ninho vazio, lembra o ninho vazio? A mulher, né? A mulher, a mãe, né? A mãe, os filhos foram embora, fica enchendo o saco, agora fura a bola de criança, e o velho chato pra caramba. Então, era coisa de velho. Hoje tem 9, eu atendi um menino de 9 anos, gente, com depressão. 9 anos de idade. Como é que você explica isso? Como você explica? A depressão, já vou voltar, tá? A depressão, na realidade, gente,
ela tem vários fatores, a gente sabe, endógeno e estrógeno, né? Ou seja, interno e externo. A sazonal, por exemplo, lá na Inglaterra, o pessoal é muito depressivo, porque fica melancólico, está sempre nublado o tempo, então desperta alegria. Isso é o que o pessoal comenta, né? Dizem até que, vejam bem, uma coisa que me perdoem, né? Eu não afirmo nada, porque eu costumo dizer que eu não tenho opinião de coisa. Eu aprendi agora, porque quando eu era moleque, eu era mais prepotente, mais arrogante do que eu sou hoje. Então, eu achava que eu sabia tudo, né? Hoje, eu percebi que eu não sei nada mesmo. Porque todos aqueles meus valores, meus conceitos, foram derrubados e eu caí feio, né? Então, hoje eu tenho visão das coisas, opinião nenhuma. A única opinião que eu tenho é que existe uma força poderosíssima que move o universo, que eu não tenho nem ideia da extensão, né? E um cara que veio aqui, modelo e guia, me falou tudo que eu tenho que fazer, e se eu fizesse, 1/10 do que ele falou, minha vida seria uma maravilha. Eu continuo ainda rebelde como era jovem. Então, o que acontece? O que eu percebo nisso tudo hoje é que a depressão, no fundo, é um sentimento contrapostos. Sentimento contraposto. O que é isso, cara? Sentimento contraposto é eu, o espírito Newton Júnior, saber o que eu tenho que fazer, e o Newton Júnior reencarnado não está fazendo. Eu saber que o espírito, Newton Júnior, Antônio, Pedro, Paulo, João, não sei, né, quem eu fui, né? Fui tantos. Então, esse cara sabe que eu tenho 90 anos, 92 anos de vida. Já que sou eu que estou falando mesmo, eu vou chutar. Eu ia falar 100, mas sem ninguém. Coitado, sem minha mulher não aguenta. 92 anos de vida. Eu sei que nesses 92 anos de vida, eu tinha que cada dia fazer um tipo de coisa para poder justificar a minha reencarnação, que é a maior bênção que nós temos, ainda não valorizamos. Tanto é que muitos de nós, quando o bicho pega, cai fora, né? Por veio do suicídio, assim por diante. Ou não aproveita o dia, né? Ou aproveita para fazer coisas para destruir pessoas simplesmente por ego, por vaidade. E eu não percebo, eu não percebo visualmente, cognitivamente, que meu tempo está passando. Porque passa direto, então passa muito rápido, não passa? Poxa vida, hoje é sexta-feira, parece que foi ontem que eu saí daqui. Né? Estranho. Então está passando muito rápido. E o meu inconsciente está falando assim para mim: ô meu camarada, tu veio fazer o que aqui? Passear? O tempo está passando, hein? O tempo está passando. Aí são as fases, né? As fases da vida: 7 anos, 14 anos, 21 anos, 28, 30, 40, 50 e os entas da vida, né? Quando chega essas fases, eu me cobro. Não dos 7 anos, que 7 anos é um processo de adaptação do espírito à reencarnação. Os 14 é o despertar do caráter, né? 14, 15, 16 anos de idade. Por isso que a gente vê a famosa aborrecência, né? Porque é nessa fase em que eu avalio aquilo que meu pai me ensinou e o que a sociedade está me falando. E eu boto numa panela, misturo tudo e vejo o que dá, né? Aí eu me torno aquele jovem, ou um jovem com as referências do pai e da mãe, ou então um jovem que a sociedade está educando. Aí depende da família, isso é outro assunto. E aí eu começo a despertar, e aí eu tenho de confusão também. E eu não falo, quando eu falo 12, 15 anos, não é 12, 15 anos, depende do espírito. O espírito começa mais cedo, outros começam mais tarde, depende de cada um, porque nós somos seres totalmente diferentes. Então nós começamos esse processo. E tem criança de 9 anos de idade que está pensando em se matar. Olha, gente, que absurdo. Eu não quero ser saudosista, mas sendo, porque todo velho é saudosista, né? Eu com 15 anos estava brincando de carrinho. Eu pegava os carrinhos assim, enfileirava assim, ó. Aí reclamava com a minha mãe que ficava pulando a minha fila com 15 anos de idade. É saudosismo, mas é saudosismo. É lógico que hoje não vai querer que uma criança de 15 anos de idade faça isso, nem com 9, né? Deveria, né? Porque 9 anos, gente. 9 anos. O que você diz para essa criança de 9 anos? E o que ela passa? O que ela faz? Então,
Vamos analisar espiritualmente falando, dentro da doutrina dos espíritos. O espírito de 9 anos, ele tem 9 anos ou ele está com 9 anos? Parabéns para todo mundo. Todo mundo ganhou um churrasco no final. O Zé vai fazer uma churrascada agora no fim de semana e ele vai. O cara é. O Zé, quando ele estava no exército, ele desmaiou, sabia? No meio de um negócio assim. Mandaram bater continência, ele bateu, ó. Bateu e caiu para trás. Porra, não abre a mão nem para. Entendeu? Então, mas como é que uma criança de 9 anos, gente? Por quê? Porque ele está com 9 anos. Mas ele é um espírito milenar, que traz consigo já uma grande gama de reminiscências, de frustrações, de rejeições, né? E os pais, que lá na espiritualidade assinaram um contrato, dizendo assim que ia aturar aquela perrenga, porque afinal de contas eles também contribuíram para essas frustrações, para essas rejeições, prometeram e falaram que iam cumprir. E chegam aqui, se unem, a criança nasce, a perrenga nasce, né? E eu começo assim, o que foi que eu fiz para merecer uma criança dessa na minha vida? A gente esquece que foi uma gente, que foi que você fez? Olha o teu contrato. Só que a gente não percebe isso, mas sabe quando a gente percebe? A gente percebe quando a gente dorme. Porque quando eu durmo, na erraticidade, só que no caso não é se preparando para a espiritualidade, mas é parcialmente, porque nós treinamos para a morte todos os dias, porque o mesmo local que eu vou quando eu durmo, é o local que eu irei quando desencarnar. Ou não? Alguém discorda disso? Oi? Que você dormir quando você dorme? Não, provavelmente é um ambiente. É agradável? Não, é uma válvula de escape. Como é teu nome? Repete Cíntia. a pergunta dela para o pessoal de casa. Vou deixar essa voz bonita falar, porque a voz de. Eu sempre retorno ao apartamento em que eu vivi com os meus pais, meus avós, e nos meus sonhos. Agradável, no caso. Você está casada já? Não. É por isso. Brincadeira. É brincadeira. Então, por quê? Porque nós temos válvula de escape, gente. Nós temos válvula de escape. No estresse, alguma coisa, se nós estamos bem conosco mesmo, no estresse, a gente vai para locais que nos relaxam. Não é assim que a gente faz. Quando nós estamos ansiosos, o que a gente faz? Toma um ansiolítico, né? Não é verdade? Agora, em vez de tomar um ansiolítico, pega um Beethoven da vida, né? Eu sei que o pessoal muitas vezes não gosta nem de falar em música clássica, mas tenta. Ouve um Beethoven, mesmo com raiva. Vê se você consegue ficar com raiva com Beethoven. Ou então aquelas músicas que tem na internet agora, meditação, né? A pessoa assim, energia, queira dormir, vai dormir, toma escuta essa música, vai estudar, escuta essa música, põe num fone de ouvido, escuta e veja se você consegue ficar com raiva ou cansado. Eu atendi um rapaz que não conseguia dormir, já fazia um tempão, a gente conversou comigo, desabafou, que às vezes é isso também, gente. O terapeuta, na realidade, não é que ele faça milagre, não. Sabe o que ele faz? Ele ouve. Só isso. Ele ouve. Coisa que ninguém tem paciência em casa, não é verdade? Vocês estão me ouvindo aqui, não estão? 1 hora. Minha mulher, coitada, não consegue me ouvir 5 minutos. Eu já falei, já vai começar essa tua palestra? Mas não é culpa dela, é porque a gente convive diariamente. E realmente, eu falo, não sei se vocês perceberam, eu acho que eu falo um pouquinho, né? Então, não deu para vocês perceberem. Os 10 entendeu? O Zé fala assim, você dá um engato-maquite e vai embora. É empolgação, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, e outra coisa, um parente, né, principalmente a esposa e o marido, que é os conflitos maiores, né? A gente não está com paciência de escutar mesmo, porque eu já estou com o meu problema. Eu já estou com problema. Pô, lá vem o cara lá, né? Aquele barrigudo, velho, chato, vem me chama, né? Então, aí o que acontece? Nesse momento, o que acontece? Estou estressado. Aí, é a minha atividade, uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de fazer, eu amo fazer isso, Zé também.
uma pessoa que gosta. A gente sai daqui às vezes de tarde, não tem horário para sair, mas é por amor, né? Por prazer, por satisfação, porque a gente ganha com isso, muito, muito, muito. A gente ganha com isso. Então a pessoa fala e você escuta. Eu só escuto. Fala. No final ela fala assim: nossa, foi bom falar com você. Ela falar, porque eu não falei nada. Né? Então, é isso que a pessoa precisa fazer, ouvir. Né? Ouvir. Então, vamos ouvir, meu. Não, Newton, duas questões que você falou. Você chegou no ponto onde eu tinha pensado anterior. Lembra dos casais que estão no mesmo barco, mas por motivo de alguns contratos ou coisas, problemas, eles às vezes não se conseguem, né, chegar nesse mesmo entendimento. Talvez até por uma vivência, experiências, criações, crenças limitantes que, mesmo estando junto, ainda ambos carregam espiritualmente, né? Então, uma coisa que você falou muito interessante, que eu falei ali atrás, e nesse seu exemplo você agora deixou claríssimo, né? E às vezes a gente também tem uma mania, né, de escutar, mas escutar dando aquela lição de moral que nem para nossa vida serve. Então, apenas escutar é uma coisa aliviante, né? Sem julgar, sem criticar, sabe? Como se você nem conhecesse a pessoa, é fantástico. Mas e quem consegue? Fala a mim. Quem consegue fazer isso com o marido, com a mulher? Quem consegue? Falar sem tendências. Eu vou falar uma coisa, a mulher não vai gostar. Mas o homem é uma anta mesmo. O homem, por isso eu vou falar do homem. A gente é uma anta mesmo, porque o homem ele é assim, a mulher, ela tem no pensamento um novelo de lã. Tem um monte de cores. Ela lava. Se tiver duas mulheres conversando, é assim, ela está limpando a casa, fala da novela, já muda para o cachorro, para o papagaio, ela fala tudo ao mesmo tempo. Né? Mulher é um negócio. Né? E o homem não, o homem é assim. Tu quer falar sobre futebol? Ele pega um pouquinho, ele pega a caixinha dele, aí ele fala sobre futebol. Aí fala sobre novela, mas que jogador é esse que eu não conheço? Não, estou falando novela. Aí então pera um pouquinho, deixa eu guardar do caixinha do futebol, botar na novela. Ele não consegue. O homem é assim, ele não consegue. Mas a mulher tem um problema que o homem não tem. A mulher é um Serasa. Sabe o que é Serasa, né? Tu pensa que tu saiu desde 5 anos, mas não saiu não. Continua lá, tá? Tu pode estar com o nome limpo para comprar, mas está lá. Porque a mulher é assim, você está falando um negócio do sapato, ela fala assim, mas quando eu era tua namorada, no primeiro dia você não comprou o sapato que ele quer atrás, lá de trás. E o cara às vezes nem lembra, como assim? E ela não admite, ela quer que lembre. Não é assim? Então, agora, veja esses dois, um tonto e a outra que está com visão periférica junto, olha o pau que dá. É difícil. Não vai escutar mesmo, né, meu amor? Eu entendo você. Entendeu? Não é? É punk isso. Aí, realmente, por isso que o terapeuta tem terapeuta. Entendeu? Eu tenho um amigo que faz a terapia minha, porque é assim que eu tenho que ter, para poder parar de me ouvir e ouvir o outro. Né? Mas ouvir o outro, não ele me falando, eu falando para o outro. Né? Eu acabo saindo para fora. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos. Olha, Está certo que nós? Tem um comentário da sua esposa aqui. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Posso falar, não? Não faz, claro. Tem certeza? Absoluto. Bom, tá todo mundo vendo? A sua esposa está falando assim, a Delmira está falando assim, nós somos poderosas, mas de fato a gente registra tudo. Viu? Tá vendo? Pelo menos, você suou frio agora. Obrigado, meu amor, obrigado. Pode aliviar meu lado, mas quando eu chegar vai ser problema. Ainda bem que eu já almocei, então eu posso ficar sem janta, mas o almoço já garante. Não dá. Mulherada, mas não dá. Então, é isso que precisa muitas vezes. E outra coisa, agora, para a gente... porque eu falei, tá bom, você falou tudo isso aí, mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Só para complementar o que você falou, do casal, né? Eu ia comentar, é mais ou menos assim. Eu sabia de tudo que ia acontecer. E ela também. Então não dá para reclamar, gente. Esse é o problema. Eu não posso reclamar da minha esposa e nem ela de mim. Agora, o pessoal fala assim, mas espera aí. Eu sabia que o meu marido ia ser alcoólatra? Sabia que um dia ele ia me bater?
Gente, só que tem um detalhe. Nada é definitivo, nada é fatal. Tudo são probabilidades. Ele prometeu que no outro relacionamento, não precisa ser encarnação passada, não, tá? Pode ser 3, 4 reencarnações, que a gente paga o nosso carnê, que nem... Vou fazer uma merchandising, depois o Zé fala com a parte financeira deles lá, é que nem Casa Bahia, né? É mais ou menos assim, eu tenho 10 carnê. Eu é que vou decidir, não, sabe o que fazer? Vou ficar devendo 9, vou pagar esse que é mais caro. Ou então vou pagar 5, a decisão é minha. Então, eu acho que nessa reencarnação eu vou pagar o mais caro, que depois eu fico livre. É que nem prova de escola, né? Eu faço primeiras difíceis, deixo a final, as fáceis para o final, ou então eu faço primeiras fáceis. A decisão é nossa, não é assim que funciona? O que é certo? Cada um é cada um. Não dá para julgar. O certo, costumo dizer que o certo e o errado não existe. Certo e errado não existe. O que existe é moral e imoral. Não tem meio anão nem meia grávida, não é assim? Não tem meio moral nem meio moral. Ou é moral ou é imoral. Agora, certo e errado não existe, porque eu posso dar um conselho que foi ótimo para mim e quebrar a cara do outro. Né? Ou eu posso falar, tu vai quebrar a cara, hein? Pode, tu vai quebrar. E o cara tem um bom sucesso. Caramba, mas eu quebrei a cara, como é que... Né? Porque cada um é cada um. Então, nesse processo reencarnatório, digamos que eu, na outra reencarnação, fui um espancador de mulher. Então, eu fui um cara que, mulher assim mesmo, para me servir, abaixo de capacha. E aí eu vi as besteiras que eu fiz e falei assim, caramba, eu estou pronto. Eu estou pronto agora para encarar essa. Pode mandar a mulher que você quiser, eu vou segurar as pontas. Agora deixa comigo. Aí eu reencarno. E a mulher que sabia que a probabilidade, não é que ela fosse apanhar, a probabilidade havia, ela falou assim, não, eu vou encarar, eu vou ajudar ele. Aí eu venho, ela vem. Aí eu dou uma pancada, né? Já começa com as ofensas, porque ninguém bate de graça. Começa a ofender, vai aumentando. Aí eu bato, né? E aí, qual a decisão? Bateu, mas está no projeto reencarnatório. Não está, não. Está no projeto reencarnatório, perdoar ele, ou então auxiliá-lo, para ele vencer essa má tendência de suas reminiscências. Bateu, não tem que levar de novo, não. Ah, mas Jesus falou, dei a tua direita, né, apanha na direita. Não foi isso que ele falou, ele nunca falou isso. Ele quis dizer o seguinte, que não agride o outro, não revide. É isso que ele falou, quando ele quis dizer isso, ele falou assim, não revide. É que a linguagem da época era diferente. Então ele tem que falar a linguagem da época. Mas ele quis dizer para não revidar. Porque se você recuar e compreender, o assunto para ali. Agora, se ele bate, você bate, ou seja, nunca termina. Né? Então, quando a mulher apanhou a primeira vez, ela vai analisar. Bom, peraí, não sei o quê, mas me perdoa, não sei o quê, eu nunca mais falo, foi um momento de... Tá bom, aí no fundo ela fala assim, ele já vem trazendo, e eu me comprometo. O inconsciente fala, o consciente não... Por que vocês não entendem assim? Mulher apanha, aí, quando alguém vem fazer a defesa, né? Quando diz aquela velha história, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Porque os dois sabem o compromisso que tem. E quando alguém se mete, fala, pô, que esse cara pensa aqui, que se mete na nossa briga aqui? Não é? Não é? Os dois se juntam para te botar numa fria, porque os dois se juntam e depois vem contra você. Não é? Por quê? Porque lá, as reminiscências, o projeto sabe que tem algo para resolver. Mas se existe agressividade, você vai dar o limite. Agora parou, o cara não tem mais jeito. Nessa encarnação, não. Estou fora, eu caio fora. Tem que cair. Porque Oi. Espera um pouquinho, vai levar o microfone. Peraí, eu vou levar o microfone. Oi. Deixa eu só... Isso. A maioria das... Eloá. A maioria das vezes, elas... dá um choque nelas, essa agressão, que elas baixam a autoestima. E elas não conseguem levantar sem uma ajuda psicológica. É por isso que há esse ciclo vicioso delas serem agredidas, perdoa, faz BO, depois retira, ser agredida, perdoa, faz BO, retira. Fica um ciclo, porque elas não conseguem se levantar sozinhas. Eu sei que você... Qual é o nome? Fala para o pessoal.
Eloá. A Eloá, inclusive, você trabalhava na Polícia Militar, né? É, por isso que ela está falando de... Viu, Newton? Aí a gente já encerrar. Tá bom. Isso. Gente, é mais ou menos isso mesmo. Mas você sabe que até isso é uma prova para o Espírito. Eu não tenho que... É assim, não vou dizer que não tem uma palavra forte, mas a gente não deveria baixar a autoestima. Não deveria. Porque não existe ninguém, para mim, mais importante do que eu mesmo. E não estou falando de orgulho, não. Não estou falando assim, eu sou melhor que você. Não é de ser melhor, não. Não é de ser melhor. Para mim, a pessoa mais importante para mim sou eu. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é minha esposa. Não é. Sabe por quê? Porque quando eu desencarnar, quem vai estar comigo do meu lado? Não sei. Sabe? Você sabe? Sei. A gente quer estar com as pessoas que a gente ama, mas vamos estar. Quando André Luiz desencarnou, a mãe dele estava do lado dele. É lógico que ela vinha, né, ajudá-lo, mas ele não estava sozinho. É assim que funciona. Onde é que estava o pai? Né? Onde é que estavam as irmãs? Onde é que estavam as esposas e os filhos? Ele que não trabalhasse para ele não lá no umbral, quando ele despertou, depois de 8 anos de sofrimento, ele que nos despertasse, ver se ele não está até hoje lá. Então, ele despertou por quê? Porque ele pensou nele, estou sofrendo, não quero mais ficar aqui. Porque Clarencio estava do lado dele, Lisias estava do lado dele, o tempo todo lá, vinha lá, como é que ele está? Mas ele não me ouve, não me vê. Não dá, vamos embora. Que eles visitavam sempre o umbral de André Luiz para ver quem queria, que eles fazem isso, os locais, eles visitam para ver quem quer ir. Ele não estava pronto para ir. E a mãe dele também visitava ele nem percebia a mãe. Então eu tenho que trabalhar por mim. Porque se eu me tornar uma pessoa melhor, só para encerrar, se eu me tornar uma pessoa melhor, se eu me amar, se eu me respeitar, eu vou ter como dizer para o outro o que é o amor, o que é o respeito. Eu não posso dizer para o outro uma coisa que eu não conheço. Eu imagino, você é mãe, ô Heloísa? Você é mãe não, né? Eu imagino que ela ter ficado grávida e ter um filho. Imagino, porque eu tenho minha esposa, minha filha, mas eu não sei. Eu sei, por enquanto ainda, não sei. Pode ser que é o futuro, sei lá, tecnologia, né? Mas eu não sei. Então eu imagino que ia ser mãe. É evidente que em outra encarnação, provavelmente tenha sido. Mas no momento não é a sensação que me traz. Então, como é que eu posso pedir que ela me ame se eu não me amo? Como é que eu posso definir se ela pode me amar do jeito dela? Como eu já escutei. Mas eu te amo, pô, eu faço comida para você, te dou comida, te levo na porta, né? Eu te faço assim, eu passo tua roupa, deixo foder. Para mim, isso não é uma demonstração de amor. Mas para a pessoa é. E talvez ela me ame mais do que eu amo ela. Porque talvez a minha demonstração de amor, o meu amor seja um amor de posse. Né? Então não dá para avaliar. Então a fórmula nossa de sermos felizes é cuidarmos de nós. A partir de nós cuidar do outro. Para finalizar mesmo, se eu estiver num barco e toda a minha família, que eu digo que amo, cair e não souber nadar, começar a morrer afogado, eu não sei nadar. Se eu pular, o que é isso? Suicídio. Involuntário, mas suicídio. Porque eu sei que eu ia morrer. Eu não tive, sei lá, procurar um remo, uma corda, um salva-vida. Eu não tive a consciência de fazer isso. O que eu posso fazer? Era isso. Porque assim, nenhum de nós tem poder sobre aqueles que a gente ama, tem? A gente quer do nosso lado, mas de repente não está mais. Se for homem ou mulher, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No dia seguinte já não ama mais, está amando outra mulher, outro homem. Os filhos vão embora, né, para cuidar das suas vidas. Nós não temos poder sobre as pessoas, nem sobre nós mesmos. Né? Então, essa é a grande forma. José, alguém tem mais alguma dúvida? Tem um negócio aqui para. É rápido. É só, não é para comentar nada, não. É só o Beni Coquito, viu? O Beni Coquito está assistindo. Ele falou para você não esquecer do pão e a mortadela. Eu não sei o que é isso. Hã?
Você não esquecer do pão e a mortadela. Eu sei. Depois. E a sua esposa mandou mais um recado. Ih, caramba. Já sei o que é. Peraí. Quantas médias, bem? Quer com presunto ou queijo? É para trazer pão e queijo. Para o café da tarde, né? Não é Então, isso. então Cada um tem uma visão, mas temos sempre que nos aprimorar. Palavra-chave, paciência. Tá vendo? É o que ela tem comigo. Por isso que as mulheres, no plano espiritual, vão para cima e os homens continuam aqui embaixo, né? A gente pode ver a mulher do Pubis Lentos, né? De tantos outros que estão para cima, sempre tomando conta do marido. A mãe do próprio André Luiz, que reencarnou para poder ajudar na época, né? Ajudar o... Eu queria convidar a Alcina para fazer a prece de encerramento. Alcina, por favor. Vem. Agora, Alcina, agora vocês vão se emocionar. Peguem os seus lenços, entendeu? Aproveite e coloque, quem puder, põe um copo d'água, tá? A gente aproveitar que esses amigos vão energizar. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente, relaxar bastante, para que nós possamos, neste momento, sermos envolvidos pelos nossos irmãos espirituais aqui presentes, que nos observam, que analisam cada necessidade nossa neste momento, tratando-nos da melhor forma que necessitarmos. Neste momento, recebemos um passe. Energias são derramadas sobre cada um de nós, percorrendo todos os nossos centros de força, equilibrando-os, fortalecendo-os, energizando-os, trazendo saúde e equilíbrio, vitalidade ao nosso corpo físico e espiritual. Agradecendo sempre, mais uma vez, por podermos aqui estar reunidos em nome de Jesus. Todos nós, presencialmente ou online, neste momento nos unimos em pensamentos e sentimentos. E com a oração de agradecimento à nossa Mãe Santíssima, recebemos o seu amor, a sua paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Que a paz de Jesus seja com todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, um ótimo final de semana a todos. Para o pessoal de casa, um grande abraço, até segunda-feira. Quem vai passar pela parte espiritual do Pai Dito vai sentar lá no fundo do lado direito, do meu lado direito. Quem for a parte médica, do lado esquerdo. E quem for na parte da psicoterapia, a parte psicológica, senta aqui na frente, que é com o Newton Júnior.